Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos, não se esqueça de deixar o seu joinha, deixe seu joinha aí, deixe seu comentário. E se você quiser mandar sua história, o e-mail está passando aqui na sua telinha. Bora comigo pro vídeo de hoje. Bom, bora lá. Deixa eu ver aqui no telefone que a história dela hoje veio pelo WhatsApp. Gente, eu não costumo assim contar histórias que chegam pelo WhatsApp, porque eu não tenho tempo de escrever a história, tá? Ouvir e escrever, porque às vezes é longa, não tem como eu lembrar tudo que vocês falaram. Então assim, eu vou contar dela, porque eu consegui transcrever aqui a história, mas manda a história no e-mail. Eu não consigo mandar reescrever pelo WhatsApp, tá bom? Olá, Dani, me chamo Alice, atualmente tenho 36 anos. Sou mãe de 3 adolescentes, um de 16, um de 15 e um de 14. Sou brasileira, mas atualmente moro em Portugal há 4 anos. Enfim, hoje eu vim contar um pedacinho da minha história. Na verdade, uma história longa, que tem várias partes, várias etapas da minha vida. E assim vai formar um livro, mas atualmente eu vou contar o que eu tô vivendo hoje, quando eu vim para Portugal. Bom, quando eu vim para Portugal, eu vim com um companheiro, um rapaz que morava comigo no Brasil. Juntos, eu, ele e minha filha mais velha. Quando chegamos aqui, tomamos um golpe. Na verdade, tomamos um golpe no Brasil, porque eles alugaram uma casa lá no Brasil, né, de alguém que falava que tinha uma casa em Portugal, e era um golpe. Mas ela mandou o dinheiro para arrendar essa casa, né, e na verdade, gente, depois ela conseguiu achar a pessoa que deu esse golpe neles, e não era uma casa, era um quarto na casa. Mas ficamos juntos aqui em Portugal. Alguns meses depois, esse rapaz que foi com ela, né, se revelou quem ele realmente era e eles acabam se separando. Eu era dependente dele, tá? Na verdade, Dani, eu não era tão dependente assim, porque eu sempre trabalhei. Então eu cheguei do Brasil no sábado. No domingo eu descansei, na segunda eu já fui atrás de trabalho. E eu já comecei a trabalhar. Ele demorou 3 meses para conseguir um trabalho para ele. Então, ela falou assim que ela foi bem guerreira, assim, já chegou, já começou a trabalhar. Ela falou assim que, claro, ela como mulher num país diferente, ela se sentiu vulnerável, se sentiu mais sozinha, tá? Mas ela diz, Dani, a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Quando ela menos esperava, esse rapaz começou a trabalhar, ele começou a se achar demais e querer diminuir a Alice, tá? Ela falou assim que ele vivia diminuindo ela e a filha dela. Então um dia a gente teve uma briga feia, ele começou a quebrar coisas dentro de casa, né? Inclusive um presente que a mãe dela tinha dado para ela de aniversário um pouco antes dela ir para Portugal, que era algo que tinha um valor sentimental grande para ela, né? Então ela viu ali quem realmente era aquela pessoa, um cara que estava se desfazendo dela, da filha dela, que ficou 3 meses encostado enquanto ela estava trabalhando. Aí na hora que ele começa a trabalhar, ele faz essas gracinhas, né? Aí, gente, teve uma outra briga deles e ele quebra o telefone dela. E ela perde todos os contatos dela no Brasil. Aí ela falou assim, Dani, na outra semana eu comprei um telefone e me atualizei de tudo. Enfim, né? Eu decidi que eu não ficaria mais naquele relacionamento abusivo porque eu merecia muito mais do que aquilo. Terminamos, ele seguiu a vida dele e eu a minha. Ela falou que aí teve outros namoradinhos, mas nada sério, só uns beijinhos aqui, uns beijinhos lá, né?
Até que chegou uma época que eu me vi envolvida com um rapaz. Não era bem um rapaz, era um senhor, era bem mais velho que ela. Então ela se envolveu com esse senhor, que era mais velho, aí eles começaram a namorar. E ela foi conhecendo vários brasileiros, né? Você chega em Portugal, o que mais tem em Portugal é brasileiro. E um desses brasileiros que ela conheceu é o rapaz que ela está se envolvendo hoje. Então ela termina o relacionamento dela lá com aquele senhor e começa a se envolver com esse rapaz que ela está atualmente. Hoje em dia eles moram juntos, né? Ela falou que eles eram muito amigos, saíam muito. Ele sempre dava em cima de mim, eu nunca aceitei, né? Até porque ela tinha um namorado e ele também tinha uma pessoa. Ele morava junto com uma mulher. E ela disse, eu não ia viver isso. Só que aí quando ela termina com o senhor que ela namorava, ela começa a se envolver com esse cara, tá? Ela falou assim, Dani, ele falou pra mim que ele tinha se separado. Então a gente começou a se envolver. Mas ele estava mentindo. Ele ainda não estava separado. Tanto que o que aconteceu? A mulher dele descobriu que ele estava com a nossa Alice. E começou a mandar vários áudios para Alice, mandou várias provas que eles continuavam juntos. Alice confrontou esse cara. Esse cara foi lá, falou pra Alice, pode deixar que eu vou terminar com ela e eu vou ficar com você, porque é você que eu amo. Só, gente, que tem um detalhe. Alice morava com a filha e já tinha levado nessa época mais um filho para Portugal. Ela já tinha conseguido levar mais um filho dela para Portugal. Esse cara, quando ia na casa da Alice, Alice falava com ele assim, olha, vem mais tarde que eu não quero que meus filhos te vejam. Então eles tinham se combinado de ele ia mais tarde para casa dela, para eles ficarem juntos. Aí, quando essa mulher coloca esse cara para fora de casa, ele chega para Alice e só fala assim, olha Alice, eu estou terminando com ela e eu vou trazer todas as minhas coisas para cá. E ela falou que na hora, ela nem falou nem que sim, nem que não. Ela ficou meio confusa, tipo... E ele foi, pegou... Gente, é o tipo de cara que se encosta numa mulher e vai encostar em outra, né? Ele pegou as coisas da casa desta mulher, levou tudo para casa de Alice. Como assim? Eu estou vindo para cá e nós vamos morar juntos. Como se ela quisesse que eles morassem juntos. Vocês estão entendendo? Só que ela falou que nessa fase ela nem sabe se ela queria morar com alguém. Só que Alice, quem tem boca tem que falar também, né, amiga? Aí você não fala nada, quem cala consente. O cara foi lá, pegou as malinhas dele, os paninhos de bunda dele, botou dentro da casa dela e por lá mesmo ele ficou. Bom, gente, Alice falou que nessa época ela morava num apartamento no centro da cidade, um apartamento muito bom para ela e para os filhos dela, perto de tudo, perto do trabalho dela. Aí o Jurandir, porque eu vou dar o nome dele de Jurandir, o Jurandir virou para ela e falou assim, olha Alice, eu resolvi trazer o meu pai, a minha mãe e a minha filha para Portugal. Esse apartamento é pequeno, então a gente tem que alugar um lugar maior. Alice falou, ok, tudo bem, podemos alugar um lugar maior, até porque até aí o relacionamento deles estava tudo maravilhoso, né? Gente, só que esse lugar maior, ele conseguiu lá no interior. Não era perto ali do centro onde ela morava, que o filho dela, a filha estudavam. Não, ela teve que morar num lugar longe. Ela falou que era um lugar que não tinha nada, só que tinha uma casa grande. Então eles conseguiram alugar essa casa. E ela resolve mudar para lá. Tanto que ela falou que foi uma época muito difícil, porque os filhos estudavam na cidade. Ela tinha que levar, ela tinha que buscar, ela tinha que levar para o curso, para isso e para aquilo. Que os filhos dela fazem vários cursos. Então, ela tira a comodidade dela, dos filhos dela, para ir para uma casa lá no interior, né? Uma casa grande,
porque Jurandir tinha que receber a família. E a família chega, gente. Mas espera aí que eu vou chegar nessa parte aí. Ah, e quando eles estavam nesse interior aí também, ela falou que ela era doida para ter um comércio, tá? E eles veem uma oportunidade de pegar um café para arrendar. Então eles começam a tomar conta desse café. Aí a vida de Alice, apesar de estar morando longe, até aí está indo tudo maravilhosamente bem. Ela com o comércio dela, ela e Jurandir trabalhando, né? A casa lá esperando a mãe, o pai e a filha de Jurandir. Mas vamos lá. Dani, na mesma semana que a gente se mudou, a família dele chegou. Na verdade, a família dele chegou em dezembro, tá? Aí, quando a família dele chegou, gente, olha só, Jurandir recebeu uma proposta para trabalhar fora. Era uma cidade mais distante, né? Não era assim, ali onde eles moravam. Então, o Jurandir só viria em casa de 15 em 15 dias. Eu pedi a ele que ele não fosse, porque afinal a gente estava com café, tava a família dele ali agora, né? E a mãe dele, Dani, ela se metia em todos os nossos assuntos. Era daquelas mães que tudo ela se metia. Então, ela e Jurandir começavam a conversar, a mãe já estava ali se metendo. Bom, o comércio era meu e dele, tá? Éramos sócios num papel. Jurandir chegou um período que nem deixava eu saber quanto tinha dado no dia, tipo, quanto eles tinham ganhado no dia. Eu perguntava a ele, Jurandir, quanto que deu hoje lá no café? Ah, nem sei, dei o dinheiro para minha mãe guardar. Olha, pega essa parte, né? Então, antes da família dele chegar, Alice fala que eles eram confidentes, amigos, saíam, se divertiam. A gente dividia tudo, dividia todos os nossos assuntos. E depois que a família dele chegou, tudo mudou. Eu já não sabia mais o que eu podia falar, porque, sabe, tudo que eu perguntava era motivo de briga, era motivo da mãe se meter, era motivo dele ficar nervoso, tá? E assim eu fui ficando de fora de todos os assuntos. Bom, passou um tempo, Jurandir teve que ir viajar, né? Porque ele recebeu essa proposta aí de emprego. Ela pediu muito que ele não fosse, tá? E, inclusive, gente, quando a mãe, a filha e o sogro, né, delas chega, a mãe de Jurandir fala o seguinte: olha, a sua filha tem que dormir na cama com você, porque tem muito tempo que você está longe dela. Você tem que dar mais atenção para ela. Agora vê se pode. A menina tinha 8 anos e a sogra lá queria que a Alice deixasse a menina dormir na cama com o pai, porque o pai tinha que dar atenção à menina. Foi aí que a Alice começou a ter conflitos com o Jurandir, tá? Uma vez ou outra, tudo bem, né? Mas, poxa, tirar a Alice da cama pra menina dormir na cama, né? Bom, só que o Jurandir, quando a Alice foi conversar com ele, ele falou: você tá com ciúme da minha filha? Né? Aí a Alice falou assim: não, eu não tô com ciúme da sua filha, mas eu acho que ela não tem que dormir na cama com você todos os dias. Bom, fizeram tanta confusão que Jurandir falou então que ele ia arrumar um colchão no chão, ia dormir com a menina e a Alice passou a dormir sozinha na cama. Semanas depois, Jurandir resolveu viajar lá no trabalho. E eu tinha pedido muito que ele não fosse. E foi aí que eu conversei com ele, né? Você vai escolher um trabalho longe do que ficar perto da sua família, tá? E a mãe dele disse que ele tem que trabalhar sim. Por que ele vai escolher você do que o trabalho? Porque amor não enche barriga de ninguém, não, tá? Eu falei assim, então, que se ele não quisesse mais, ele poderia seguir a vida dele, que eu ia seguir
a minha sozinha. E assim Jurandir foi lá pro trabalho, tá? Então Alice começou a trabalhar no café sozinha, porque a família de Jurandir nem assistência dava a ela. Ela falou que na época ela sofreu um acidente de carro e ela acabou perdendo o carro dela. Então ela tinha que ir a pé pro café. Ela falou, Dani, só que às vezes era longe. E teve uma época que eu fiquei 20 dias dormindo dentro do café, porque eu não tinha como ficar voltando para casa todo dia, pois o táxi dava 30 euros para ir e 30 euros para voltar. Então seria 60 euros por dia só para ela ir para o café, né? Que ia pesar muito no orçamento dela. Então ela falou assim, ela ia e dormia no café. E nessa época ela falou que deixou os filhos na casa de uma amiga, né? Para que eles pudessem ir para a escola na cidade. Então, a família do Jurandir pegou também e não quis ficar lá no interior. Foi para casa do irmão de Jurandir, que morava lá no centro da cidade. Bom, ela falou que a primeira vez que Jurandir voltou para casa, depois que começou a trabalhar, ele chegou estranho, chegou agressivo. Eu não entendia por quê. E ali foi a primeira vez que ele me bateu. A gente estava bebendo, ele. Nesse dia a filha dele estava com a gente no café. Eu não sei, não me recordo bem o que a gente estava conversando, mas eu lembro que estávamos conversando normal. E do nada ele veio para cima de mim e me deu um tapa na cara na frente da filha dele e segurou meu pescoço. Eu fiquei bem assustada porque eu não esperava aquilo. A filha dele começou a chorar, se meteu e pediu para que ele não fizesse aquilo. Ele parou, olhou para ela e falou, não fala nada para ninguém do que aconteceu aqui. Assim foi. Acabou. Ela não comentou com ninguém, eu fiquei na minha, me machuquei, mas mesmo assim fiquei impactada. Por alguns dias ela ficou com medo dele, né? Porque assim, não tinha motivo. Aliás, gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Não existe motivo pra ninguém apanhar, tá? Mas eu entendi o que ela quis dizer aqui. Não tinha nenhum motivo ali pra eles brigarem, porque eles estavam conversando. Bom, ela falou que depois daquilo, ela ficou uns dias com aquilo na mente dela. E ela pensava assim, como a vida é trapaceira, Dani. Dias depois, eu conheci uma pessoa. E, gente, você tá apanhando, seu marido tá longe. Eu não acho que traição é a solução, mas já falei pra vocês, ela estava vulnerável, ela estava sozinha. Então, ela se encanta, tá? Ela não ficou com esse cliente, não. Mas ela se encantou por um cliente, que era ali amigo do tio de Jurandir. Era a primeira vez que ele ia lá no café. Então, ele perguntou a Alice o número dela e ela falou assim, olha, eu não vou te dar meu telefone porque eu sou casada. Ok, acabou ali a conversa. Dias depois, ela recebe um WhatsApp desse rapaz e diz o seguinte, Alice, desculpa, mas eu consegui o seu número, espero que você não fique chateada. E ela falou assim, não, tudo bem. E eles começaram a conversar pelo WhatsApp. Ela falou que eram conversas aleatórias. Bom dia, como você está? Mas foram criando uma afinidade, pois todas as vezes que eu queria conversar com o Jurandir, eu ligava, mandava mensagem, ele nunca me respondia. Quando ele respondia, era assim, oi, boa noite, tô dormindo, tá tarde aqui. Às vezes, ele deixava a mensagem para ela, 5 horas da manhã, mandava, bom dia, estou indo trabalhar. Então ela nunca podia falar com ele, porque ele falava que lá no dormitório lá que ele ficava, no alojamento, ele não podia atender telefone porque o pessoal reclamava. Então ninguém atendia telefone lá, porque as pessoas se incomodavam com barulho de conversa. Mas Dani, ele também não me ligava. Outra hora ele não respondia minhas ligações, ele não respondia meus áudios e foi ficando assim, ele simplesmente foi deixando a Alice pra lá, tá? Bom, aí esse cara que apareceu aí na vida de Alice começou a dar atenção. Eu, lógico, estava gostando, estava carente, estava abalada com tudo que estava acontecendo e me deixei levar, fui fraca. Enfim,
um dia nos encontramos e eu dei um beijo nele. E esse rapaz nunca mais saiu da minha cabeça. Até que começamos a nos envolver. Foi quando o Jurandir chegou novamente, né? Ele vinha de 15 em 15 dias. O Jurandir, gente, ele desconfiou que ela estava de caso com alguém. Ela não explica aqui como, mas ele desconfiou que ela estava aprontando, tá? Ela falou que deu uma briga isso. Ela falou assim, Dani, esse rapaz já queria virar meu marido, queria ter algo do tipo comigo, sem a gente nunca nem ter feito sexo. Até que Jurandir foi atrás desse cara e os dois brigaram. Bom, gente, depois dessa briga, ela resolveu parar de conversar com esse cara. Falou, olha, eu sou casada, vou continuar com o meu casamento. E cada um foi pro seu lado. E depois dessa briga também que Bruno resolve parar de viajar e voltar para casa. Por um certo tempo, o relacionamento deles até melhorou, mas depois voltou a ficar tudo igual. Ele começou a diminuir ela, ele começou a bater nela, então começou a ter agressões físicas no relacionamento. Ele parou de falar com os filhos dela. Ela falou que inclusive hoje eles moram todos na mesma casa, mas ele não fala com os filhos dela. E começou aquela dor de cabeça toda novamente. Bom, Alice fala também que ela é o tipo de pessoa que ela não leva nenhum problema para a mãe dela. Até porque ela acha que a mãe dela tá no Brasil, ela tá em Portugal e, ela só vai preocupar a mãe dela. Porém, um dia, Bruno estava batendo nela e o que ele faz? Ele liga para a mãe de Alice e começa a falar várias coisas ruins de Alice. Que a Alice era isso, que era safada, que era pilantra. E a mãe de Alice super se preocupa, porque até então ela achou que o casamento de Alice era maravilhoso. E ela fala, Dani, minha mãe adorava o Bruno, mesmo de longe, mesmo sem conhecê-lo, a minha mãe adorava ele, né? E ali a mãe dela fica assustada. Poxa, o que esse cara tá falando da minha filha? Ela disse também que nessa época os pais de Bruno saem dessa casa que eles alugaram, lembra que eles foram lá pro interior, e vão morar definitivamente com o irmão de Bruno e a cunhada. Cunhada é essa que não gosta da nossa Alice. Segundo a nossa Alice, por nossa Alice ser negra e a cunhada ser loura. Então a cunhada acha, como assim uma negra tá em Portugal, já tá legalizada, já tem seu próprio negócio e eu aqui linda, maravilhosa, trabalho para ela, porque trabalhou uma vez de cozinheira para ela. Então ela acha que tem um pouco de racismo nisso aí, tá? E essa cunhada também não fala com Alice. Então, gente, essa família de Bruno é esse modelo aí de relacionamento que a nossa Alice está no meio. Gente, logo depois, a família do Bruno teve um problema no Brasil. Ela não explicou qual é o problema, mas o pai de Bruno teve que voltar para o Brasil. Então, a mãe e a filha de Bruno, lembra? Estavam morando lá na casa do irmão de Bruno. Eles decidiram que queriam voltar para a casa de Bruno e Alice, né? E Bruno perguntou se a mãe dele e a filha poderiam voltar. E a nossa Alice disse que sim, que poderiam. Então, volta a mãe e a filha para a casa de Alice. Nesse meio tempo, o relacionamento deles, gente, não tá muito bom, tá? E eles encontram a ex de Bruno num clube, numa piscina. E ela vê que Bruno fica bem incomodado ali com aquele encontro. Só que ao mesmo tempo que ele tá incomodado, ele toda hora ficava passando perto da ex e a Alice de olho ali para ver o comportamento deles. E ela começou a achar algo meio estranho. Bom, quando passou isso, eles chegam em casa, o Bruno vira para ela e fala assim: Alice, eu vou para outra cidade arrumar um trabalho. A minha mãe e minha filha podem ficar aqui com você até eu voltar? Até eu arrumar tudo lá? Aí a Alice falou assim: pera, a gente não tá se separando, é isso? Ele falou assim: é melhor a gente dar tempo ao tempo, cada um ficar na sua. Ela disse assim: Dani, ela tem 3 empregos, Alice. Ela tem um café, ela trabalha no asilo e ela dá faxina. Ela falou que tudo é ela que corre atrás. Documento pra mãe ficar em Portugal, foi ela que correu atrás. Escola da filha de Bruno, tipo assim,
Ela que faz tudo ali. O Bruno é um parasita. Inclusive, o Bruno está desempregado. Está trabalhando só no café, porque parece que perdeu o passaporte e não está conseguindo nenhum contrato de trabalho. Então, vocês veem que a Alice, gente, é uma mulher guerreira. É uma mulher que corre atrás. E eu sempre falo pra vocês, esse tipo de mulher não tem que ficar com um cara desse. Eu já vou falar daqui. Porque você ia ser muito mais... Você ia ter muito mais sucesso na sua vida, muito mais prosperidade na sua vida, se você estivesse sozinha ali, você pode ter certeza, porque isso aqui, ó, é só carregando pra trás. Bom, ela falou que nesse dia aí da piscina, lembra que viram a ex do Bruno, que se chama Laura? Ela falou que o Bruno chegou em casa e queria conversar com ela. E ele disse assim, Alice, você fica fazendo teatro quando vê a minha ex. Eu disse pra ele que eu aprendi que homem, quando é homem, não faz a atual sentir ciúme da ex, tá? Tipo assim, não faz esse joguinho, ficar andando ali perto da ex pra ela sentir ciúmes. Ele falou algumas coisas, tipo, contrariando ela, e não fez questão de me pedir desculpas nem nada, Dani. Eu fiquei muito triste, realmente. Aliás, eu estou muito triste. Eu penso que eu fiz as escolhas muito erradas. Meti os pés pelas mãos. Quis ajudar Bruno, quis ajudar a família de Bruno e acabei quebrando a minha cara. Eu não sei o que eu faço, não sei mesmo. Eu queria pedir uma opinião a vocês. Saber o que eu faço, se realmente eu devo me manter no relacionamento, porque eu gosto de Bruno. Tipo, só ajudar ele a arrumar um espaço para ele botar a mãe e a filha. Mas isso também me deixa com medo, porque eu penso assim que eu alugar um espaço junto com ele, ele botar a mãe e a filha dentro, a gente vai ter problemas novamente, né? Como a gente teve antes. E... porque ele vai comer... Assim, ela quer alugar uma casa, gente, para a mãe e para a filha. Aí ela acha que qualquer problema que eles tiverem, ele vai falar, então eu vou para casa da minha mãe, sabe? Tipo... a gente vai brigar, vou pra casa da minha mãe. A gente discutiu, vou pra casa da minha mãe, né? Só porque ela quer a casa dela pra ela e pros filhos dela. Ela quer ter liberdade, ela quer andar livremente pela casa dela. Eu entendo ela perfeitamente, tá? E ela tá sem saber o que ela faz. Aí ela falou, Dani, eu tô sem saber o que eu faço. Será que eu continuo esse relacionamento? Eu deixo o Bruno ficar aqui dentro de casa, mesmo assim, né? Sem falar com meus filhos. Eu, né? Falo pra ele alugar uma casa pra mãe dele. Bom, e é assim, Dani, um pedacinho do que eu estou vivendo agora. Que isso sirva de lição, sabe? Eu sei que ninguém aprende com a experiência dos outros. A gente só aprende quando a gente passa mesmo. Mas que fica de lição sobre a gente possa repensar nas atitudes, nas coisas que a gente faz com as pessoas. Às vezes a gente se envolve, a gente vai morar junto, né? E, sei lá, descobre que você não conhece tão bem assim aquela pessoa. Bom, ela falou, gente, que inclusive Bruno já jogou na cara dela que ele tem uma BMW nova e ele é 6 anos mais novo que ela. Bruno já jogou na cara diversas vezes dela que ela tinha que te dar por satisfeita por ela andar de BMW, porque ela era velha e feia. E disse pra mim que os amigos dele diziam que não sabia... vem cá. E esse Jurandir você acha bonito? Esse bagaceiro aqui... tem foto dele aqui. Homem feio. Feio. Bom, aí os amigos dele falando, nossa, Bruno, eu não sei o que você viu nessa velha aí, que você tá com ela. Olha, Alice. E minha filha, Alice, você é muito bonita, tá? Ela mandou uma foto aqui. Filha, você é muito bonita. Bom. Primeiro, gente, Bruno tem uma BMW. Paga como? Bota gasolina como? Porque tá desempregado. Deve ser você que bota essa BMW pra andar, né? Grandes merda, né? Tem uma BMW que deve ser velha ainda, né? Mas vamos lá.
Alice, olha, por tudo que você contou aí, eu sairia fora assim na hora desse cara. Esse cara não merece estar com uma mulher como você. Aliás, Alice, eu acho que você tem que dar um tempo pra você, falar a verdade agora, né? Dá um tempo pra você, você tá com seus filhos aí, você é uma mulher guerreira, você é uma mulher trabalhadora, você não tem medo de trabalho. Eu acho que você pode, minha filha, sabe, ter muito sucesso a partir do momento que você tiver paz na sua cabeça. Porque eu sei que essas coisas de relacionamento, essas briguinhas, isso tudo deixa a gente de uma forma que às vezes a gente não consegue nem raciocinar o que a gente tá fazendo. Olha, você já, né, arrendou um café, você trabalha no asilo, você dá faxina, você tem dinheiro, você sustenta uma casa, porque esse vagabundo não tá nem trabalhando, entendeu? Então, ele compra comida pra dentro de casa, ele paga as contas dentro de casa, o que que esse cara faz, né? O cara te jogar na cara que você é uma velha, que você tem que dar graças a Deus que você tá andando numa BMW. Que tipo de gente é essa? Sabe? Então, amiga, sinceramente, eu já estaria fora desse cara há muito tempo. Esse cara não te merece. Ele não merece ter uma mulher como você do lado dele. Deixa ele ficar com a mãe dele, com a filha dele. Ele que sustente a casinha da mãe dele, ele que sustente a mãezinha dele, a filha dele, lá na casa dele. Melhor coisa que você faz é sair de perto dele. Esse cara é um perdedor, ele é um loser, sabe? E você não, você é uma vencedora. Então, claro que isso cria inveja, sabe? Quando a gente tem força, porque até a nossa força cria inveja nos outros. Quando a gente tem força para correr atrás das nossas coisas. E você é uma mulher que você pode ter muita coisa a partir do momento que você largar esse cara aqui, esse sanguessuga aí, que traz pai e mãe, deixa você lá cuidando do pai, da mãe, da filha dele. Olha só, gente, arruma um emprego bem longe para ficar longe mesmo da família, de você e de tudo, pra, né, ficar lá na boa dele, porque foi os pais chegarem e ele arrumar esse emprego longe. Aí você tá lá no café, 20 dias dormindo dentro do café pra não voltar pra casa, porque, né, pra não gastar. E esse cara aí, sei lá o que ele tava gastando, porque o dinheiro do café você nem via. Dei pra mamãe guardar. Ah, me poupe. A partir do momento que vocês são sócios, mamãe guardar. Minha filha, a gente já viu muita história aqui assim. E sabe o que vai acontecer no final? Você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. E ele vai sair assim, ó, por cima da carne seca. Eu tô te falando, Alice, seriamente, deixa esse cara pra lá. Tira esse cara da sua vida. Como eu disse pra você, esse cara é um loser, um perdedor, tá? Você tem chances de... Não, e no cara não falar com seus filhos. Vê se eu vou estar com um homem que não fala nem com meus filhos, gente. Mas nunca. Mas não vou mesmo. Não. Meus filhos são a coisa mais importante da minha vida. Ninguém vai passar na frente deles, entendeu? Então isso aí são sinais enormes. O cara foi pra sua casa sem nem te pedir. Tipo, ele é tão bom, né? Ele é tão... Ah, eu tenho uma BMW. Por que ele foi morar dentro da BMW dele? Porque ele não tinha nem casa pra morar. Então ele pegou as coisinhas dele e levou pra sua. Porque se ele é um homem, ele ia falar assim, bom, então eu vou alugar um apartamento e tô me mudando. Mas não, ele já foi lá se enfiar dentro da sua casa. Já foi lá, né? Alice, sai fora. Isso aí, ó, chave de cadeia, minha filha. Chave de cadeia. Larga a mão desse homem e vai viver sua vida, que você vai viver muito melhor, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau.